E aí, tudo bem? Chegamos nesse último episódio dessa minissérie que a gente está fazendo em cima do único versículo do apóstolo Paulo, que está lá em Timóteo, muito conhecido, e ele termina dizendo: Olha, guardei a fé. É sobre isso que eu queria conversar com você, espero que você esteja bem. E se você não estiver, olha, tá tudo bem não estar bem, faz parte da vida. Tem dia que parece noite, né? Tem dia que tá tudo muito escuro, muito estranho, e a gente precisa aprender a ver nesses dias também. Felizmente ou infelizmente, a gente não tem só alegrias, né? E eu falei felizmente. Felizmente a gente não só tem alegria. Sabe por quê? E não tem nada a ver com o episódio de hoje. Mas se a gente tivesse só alegria, a gente não ia saber o que é o contrário dela, né? Então, quem tem só alegria, nem a conhece como alegria, porque a gente reconhece justamente na falta. Fala, ah, tá, então aquilo lá era alegria? Justamente a gente conhece a alegria quando a gente não tem ela. Bom, chega de viajar na maionese, vamos aterrissar a nossa conversa de hoje, porque Paulo termina a grande frase dele, o grande versículo: combati o bom combate, corri minha corrida e eu guardei a fé. Essa frasezinha, guardar a fé. Sabe que é muito importante a gente olhar já de cara e não pensar no guardar do jeito que a gente pensa, né? Pô, guardei a fé, eu abri a gaveta aqui do escritório, joguei a fé, tum, fechei a fé e vou seguir minha vida. Não é sobre isso que Paulo está falando. O Paulo, na verdade, está nos provocando a observar que, olha, se a gente não guardar a nossa fé, a gente vai se perder. O que Paulo está chamando a minha e a sua atenção é que se a gente não guardar a fé, por causa dos nossos combates, por causa do cansaço, talvez, da dor, da resistência, dos problemas que a gente vai enfrentar enquanto a gente corre, se você não guardar a fé, você vai se perder. É sobre isso que Paulo está dizendo. E aí, quando a gente conhece um pouquinho mais a história, aí é que a gente fica assim: caramba, realmente é fundamental guardar a fé. Sabe por quê? Porque depois que Paulo decidiu, falou: eu vou seguir esse propósito. Eu falei disso no último episódio. Se você ainda não viu, por favor, volte aí no último episódio. Eu falei sobre a corrida e expliquei um pouquinho sobre a missão do Paulo, né? Mas o Paulo tem uma missão, e quando ele começa a missão dele, cara, é uma sequência de dificuldades muito severas. Traição, gente que caminhava com ele desistiu de caminhar com ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu náufrago. Olha, a história de Paulo é uma loucura, é uma sequência de coisas difíceis. Agora, claro que eu falo assim, a gente fica, uau, mas para pensar se a nossa vida também não é assim. Para olhar, para ver se a sua vida, a vida de quem está perto de você, a vida das pessoas à sua volta, a vida real. Não é a vida que eu estou pintando, que os outros pensam que eu tenho. Não, a vida real. Vê se a gente não enfrenta essas agonias. Quem de nós, querido e querida que me escuta, quem de nós está imune aos problemas que nós vivemos hoje em dia? Quem de nós? Quem de nós não sofre ansiedade? Quem de nós não tem medo de andar na rua pela violência, por tantas coisas que a gente enfrenta? Quem de nós, às vezes, até vê uma pessoa pedindo dinheiro na rua, pedindo comida na rua, e a gente fica com vontade de ajudar, mas e o medo de baixar o vidro e ser atacado, sabe? Essa é a nossa vida. Fora as questões de doença, fora as questões financeiras, fora o nosso caos político, e a gente está aí já seguindo agora Brasil 2026, eu estou gravando agora em agosto, a gente já está aí há 2 meses das eleições, fora todos esses problemas que eu e você vivemos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que se você não guardar a fé, você vai se perder. Se você não guardar a fé, a sem querer ser profeta do caos, o que vai acontecer com você é desespero. Se você não guardar a fé, o que vai acontecer com você são os ápices das fobias, das ansiedades, das dores, das agonias. Porque a gente vai se perder. A gente tem uma certa noção da vida, é verdade. Eu acho que você que me escuta aqui não é criança, você já é adulto, imagino eu, já tem uma experiência de vida, já viu que a vida não é esse comercial de margarina todo, né? A gente já viu que esse negócio não é tão bonitinho assim. Você já viu isso. Agora, a pergunta que fica é: como sobrevive?
Como as pessoas estão sobrevivendo às guerras, às dores, os problemas, os naufrágios dela, as traições, as perseguições, as mentiras, a falta de dinheiro, como que as pessoas estão vivendo? O apóstolo Paulo teve a grande sacada, olha, eu guardei a fé e ela me salvou. Depois eu vou falar disso. Mas eu queria perguntar para você, o que tem salvo você? Porque o que a gente pensa que salva a gente, carrinho de Shopee não salva a gente. Compra nenhuma, por mais que é gostoso pra caramba, que chega para nós via correio, salva a gente. Droga nenhuma salva a gente. Nem o Rivotril vai te salvar, nem o remédio para você acordar vai te salvar, o energético que você toma todo dia não vai te salvar, a Betis para quem tá jogando não vai salvar, a droga para quem usa não vai salvar, a violência não vai salvar. Então a gente está guardando essas coisas e tentando fazer delas boia de sobrevivência. A performance não vai salvar a gente, o dinheiro não vai te salvar. Você ter sucesso não vai te salvar. Porque não é só de sucesso financeiro e profissional que a vida existe. Então a gente deposita a gente guarda, agora você vai entender o link com o Paulo, a gente guarda toda a nossa energia para ter sucesso profissional e dinheiro. Só que aí estoura a família, eu tenho um problema de saúde que o dinheiro não resolve, e aí eu fico desesperado, porque eu guardei a performance, eu guardei o sucesso, eu guardei as minhas articulações políticas, eu guardei minha ideologia, eu guardei o meu dinheiro, mas isso não vai te salvar. O que salva é guardar a fé. Por isso, o tema desse podcast, desse vídeo que você está assistindo, eu não sei como isso vai chegar para você, e eu já te peço, comenta aí, curte aí, se você puder compartilhar, puxa, nos ajuda pra caramba. Eu sempre digo, cara, tudo que faz sentido para mim, eu encaminho, né? Quem me segue, quem é mais perto, sabe que eu vou, até meme, brincadeira, eu vou distribuindo. Cara, se me fez rir, eu quero que o outro ria também. Se me fez bem, eu quero que meu amigo, minha amiga, minha parente vá também ter essa mesma sensação. Então, te fez bem, meu amigo? Pega esse conteúdo e manda para alguém. Mas o que eu estava querendo dizer é que o Paulo vê como guardar a fé não é esse movimento de abrir a gaveta e guardar a fé. E por isso esse podcast chama Viva Sua Fé. O guardar do Paulo é o viver do que eu estou falando. Guardar de Paulo é eu vou fazer da fé o meu norte, a minha âncora, a minha bússola, aquilo que vai nortear a minha vida, aquilo que vai mensurar a minha vida. Se eu tiver como ter uma régua de medir quão bem eu estou na minha vida, essa régua não vai ser a minha rede social. Segundo Paulo, a régua que mede a minha vida não vai ser a minha conta bancária, o meu status, a minha saúde, a minha performance, o meu sucesso, a minha empresa. Não, não. A régua que mede a minha vida é a minha experiência com Deus através de fé. E por que é através de fé? Porque Deus a gente não vê. Literalmente não, a gente percebe. Por causa da nossa experiência, por causa da nossa relação, a gente percebe Deus. A gente tem uma sensação, a gente ouve, a gente vai se relacionando. Mas eu não vejo tá ali. Então, como que eu me relaciono com isso que eu não vejo? Fé. Então, na vida que eu e você enfrentamos e vivemos, o que eu vou guardar para me proteger? O que eu vou guardar para me manter são? Como que eu vou me manter na rota nesse mundaréu de coisa que acontece? Como que eu não vou me perder nesse mundaréu de informação que a gente recebe? Como que eu faço para eu não ficar doido com a poluição sonora de crítica, de música ruim, música boa, de sonho, de crítica, de tanta coisa que a gente ouve? Como que eu vou fazer para não me perder? O Paulo fala, guardei a fé. Combati os combates que me foram propostos pela vida, pela missão que Deus me deu. Corri, assumi que era a minha luta, fiz minha parte e eu guardei a fé. Foi o que me sustentou. Viva a sua fé. Faça dela e da experiência com Deus que você tem através dela o norteador para a sua vida e para a sua história. É sobre isso. Guarde a fé. Mas não guarde nos movimentos de que seja a tua última alternativa. Não é nisso sentido. É no sentido de fazer da fé a salvaguarda, o farol,
o norte, o azemuth, como a gente fala na vida militar, né? Assim, a nossa bússola, aquilo que guia a gente. E quando eu tô perdido, quando eu tô desnorteado, é a fé que me coloca nesse prumo de novo. É a noção e a experiência que a fé me dá que me mantém em saúde. Quando tudo à minha volta vai se complicando e eu tô afundando em problemas, é a fé que me faz continuar olhando para Jesus. Ou, como a gente acredita, olhando para o autor da minha salvação, aquele que me sustenta e fazendo dele a minha sustentação. É sobre o que Deus diz de mim e sobre o que eu sei dele. É isso que mede o meu sucesso. É sobre o que Deus diz de mim e sobre o que eu sei dele e sobre o amor que eu sei dele. É isso que mede a minha noção de valor de mim mesmo. É sobre o que eu sei da esperança, da paz e da presença de Deus em mim e do que eu sinto dele que me faz, em meio a muitos problemas, não me desesperar. Guardei a fé. Meu querido, vai para essa semana com força, com fé, com garra. Guarda a fé, porque é ela que vai te guardar, é ela que vai te salvar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e que nesse movimento todo, o Deus que se apresenta para você te salve e você mantenha ele e a fé nele e a tua relação de fé como um norte, como um farol, como uma âncora, como algo que vai te guiar. Guarda a fé também. Um grande abraço, a gente se vê por aí.